Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 20 de agosto. Estamos iniciando mais uma semana, começando o nosso dia meditando a Palavra de Deus. Começando o nosso dia com a nossa Lex Divina, a nossa leitura orante. E eu tenho ao longo da semana, relembrado os 5 passos da Lex Divina, que é a leitura, a oração, a escuta da Palavra de Deus, escutar o que Deus nos diz, a oração, a contemplação e a resolução. Mas hoje eu quero fazer um outro convite. Além de você já beber dessa graça, eu te convido a ser um comunicador da Lex Divina, que é divulgar a Lex Divina, que é comunicar esse link, mas também ensinar outras pessoas. Que tal um convite, Reúne a tua casa, os teus familiares, os teus amigos, para partilhar da Palavra de Deus. Faz um grupo de Lex Divina na tua casa, faz um grupo de Lex Divina na tua igreja, no teu grupo de oração, na tua paróquia. Faz um grupo de estudo da Palavra de Deus. E torna cada vez mais a Palavra de Deus acessível a tantas pessoas que às vezes não compreendem a Palavra, não sabem nem ler a Palavra. E a Lex Divina é esse método tão simples, tão natural, que nos ensina a aprendermos, a nos debruçarmos sobre a Palavra de Deus. Então, deixa aqui esse desafio e esse convite a você neste dia, nesse início de semana, a se perguntar quem é a pessoa que hoje eu vou convidar, quem é a pessoa que hoje eu vou evangelizar, que eu vou divulgar, que eu vou estimular a pessoa a ser fiel à leitura orante da Palavra de Deus. E também divulgar o link, deixar os comentários no vídeo, dar o like no nosso vídeo, para que de fato muitas pessoas possam ser alcançadas por esse método, por esta graça. Hoje também na nossa igreja se celebra São Bernardo, abade e doutor da igreja. Bernardo nasceu na França em 1090 e lá faleceu em 1153. É considerado um dos pais da ordem cisterciense. Conseguiu unir estudo, contemplação e missão. Conselheiros de papas, bispos e reis. Dedicou-se às mais graves questões políticos sociais do seu tempo. Escreveu valiosos comentários à Sagrada Escritura e ficou conhecido como o cantor de Nossa Senhora, por quem sentia filial ternura. Celebrando sua memória, façamos o propósito de alicerçar nossa vida numa profunda espiritualidade que nos leve ao seguimento fiel do Senhor. Então, neste dia, São Bernardo é este intercessor para todas as relações. Olha, ele que era conselheiro de papas, bispos e reis. Ali bem próximo de Santa Catarina, que foi ousada também em mandar várias cartas, para o Papa, para os bispos, para os reis, para os pobres. São Bernardo também, este homem da unidade, esse homem que trazia a reconciliação, apaixonado pela Virgem Maria. Então, que ele também interceda por cada um de nós, um homem que escreveu vários comentários sobre a Sagrada Escritura, sobre a Palavra de Deus. E hoje, de modo particular, eu quero confiar a você também a intercessão de São Bernardo ao nosso Padre Bernardo da nossa comunidade, que carrega, hoje é dia do seu nomástico, carrega esse testemunho de São Bernardo na sua vida. Rezemos por ele, para que ele possa ser fiel, até iniciando o seu ministério sacerdotal, também a sua vocação e ao mistério qual o Senhor o chama de ser Bernardo. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura, retirado da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, dize ao príncipe da cidade de Tiro: assim fala o Senhor Deus, porque o teu coração se tornou orgulhoso. Tu dissestes: eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração dos mares. Tu, porém, és um homem e não um Deus, mas pensastes ter a mente igual à de um Deus. Sim, tu és mais sábio do que Daniel. Segredo algum te é obscuro. Com talento e habilidade adquiristes uma fortuna. Acumulastes ouro e prata em teus tesouros. Com grande tino comercial aumentastes tua fortuna. E com ela teu coração se tornou soberbo. Por isso, assim diz o Senhor Deus: por teres igualado tua mente à de um Deus, vou trazer contra ti os povos mais violentos dos estrangeiros.
Eles puxarão suas espadas contra a tua bela sabedoria e profanarão o teu esplendor. Eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Porventura, ousarás dizer, sou um Deus, na presença de teus algozes. Tu que és um homem e não Deus, nas mãos dos que te apunhalaram? Morrerás da morte dos incircuncisos, pela mão de estrangeiro, pois fui eu que te falei, oráculo do Senhor. Na leitura hoje do profeta, Ezequiel, a gente vai ver a exortação do Senhor, que vai falar ao coração, daquele homem. Ele vai dizer assim: filho do homem, dize ao príncipe da cidade. Então, primeira coisa, há um príncipe na cidade que se achava Deus. E aí o Senhor vai dizer: por que o teu coração se tornou orgulhoso? Eu sou um Deus e ocupo o trono divino no coração de Deus. E aí o Senhor vai dizer: tu, porém, és um homem, não Deus. Então, o que acontece aqui? Por causa do orgulho de se achar Deus, a ira vai cair sobre ele. Havia um orgulho tão grande. E aí o Senhor vai dizer: realmente tu és inteligente, tu és muito sábio, tens uma habilidade, uma fortuna, acumulastes ouro, prata e tesouro, mas não servia de nada. Não adiantava tanta inteligência se o orgulho habitava no seu coração. Se a capacidade de achar até que era um Deus tirou toda a riqueza, tirou toda a inteligência, ao ponto que o Senhor depois vai narrar, ao longo da leitura, do que é que ele vai morrer. Então, tanta riqueza, tanta inteligência, tanta sabedoria, mas um coração orgulhoso ao ponto de achar que era Deus, e por isso o próprio Senhor vai dizer que ele mesmo morrerá pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio orgulho, pelo seu próprio coração. Vai dizer: eles te farão baixar a cova e morrerás de morte violenta no coração dos mares. Ele que achava que era o Deus dos mares. E o Senhor aqui que vai dizer: tu morrerás pelo teu próprio orgulho. Então, hoje a leitura é uma chamada de atenção para cada um de nós. Não adianta ter tantas riquezas e tanta inteligência se não há uma humildade no nosso coração e não reconhecermos que há um só Deus, que é o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Então, que neste dia não nos encheiamos, não estejamos cheios de orgulho, de vaidade, mas ao contrário, peçamos ao Senhor um coração pequeno e humilde. O salmo de hoje é retirado do livro do Deuteronômio. Sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Pensei, vou espalhá-los pela terra. Farei cessar sua memória inteiramente. Mas receava a reação dos inimigos, a má interpretação dos adversários. Eles diriam: nossa mão prevaleceu, não foi o Senhor Deus que isso fez. Porque meu povo é gente sem juízo. É gente que não tem discernimento. Como pode um homem só perseguir 1000? Como 2 podem fazer fugir 10.000? Não é porque sua rocha os vendeu, não é porque o Senhor os entregou. Já vem o dia em que serão arruinados, e o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e salvará todos aqueles que o servem. O Salmo vai justamente em comunhão com a primeira leitura, vai ser essa exortação do coração do homem. Aqui é toda uma exortação daquilo que o homem pode se corromper. E aí o Senhor, lá no refrãozinho do Salmo, vai dizer: sou eu que tiro a vida, sou eu quem faz viver. Vai mostrar que é o Senhor quem dá a vida e quem dá a morte, não somos nós. Mas ao contrário, ele vai fazendo uma exortação de tudo que o coração do homem é capaz de se corromper. E no finalzinho do Salmo, vai dizer que o Senhor salvará todos aqueles que o servem. Então, que de fato o nosso desejo é servirmos unicamente ao Senhor e só a Ele prestarmos o verdadeiro culto. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível,
mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, haverei de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. O evangelho de hoje tem 3 movimentos. O primeiro, o Senhor que vai exortar dizendo que é mais fácil um rico, entrar pelo buraco de um camelo do que entrar no reino do céu. E ontem o evangelho falava desse jovem rico que não era capaz de se despojar para seguir ao Senhor. E hoje o Senhor que de novo nos exorta para dizer que quem tem muitas riquezas, e não é só a riqueza material, mas quem é muito rico de si, não é capaz de chegar no reino dos céus. Depois, mais embaixo, o Senhor que vai exortar a todos aqueles que deixam pai e mãe para seguir o Senhor, receberá o cêntuplo. Então, o segundo movimento, que é a renúncia, quando nós deixamos tudo, e as nossas riquezas é a nossa família, mas quando nós deixamos para seguir o Senhor nos dará o dobro, o cêntuplo de tudo aquilo que nós deixamos. E o terceiro movimento é a exaltação do Senhor, que vai dizer: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. De buscarmos entender o nosso lugar em Deus, mas também o nosso lugar na igreja. E de compreendermos que a pedagogia de Deus com cada um de nós, ela é particular. E nós precisamos apenas de um coração pequeno e humilde que se decide seguir o Senhor. Então, assim como São Bernardo, neste dia que é um testemunho para nós de seguir o Senhor, peçamos essa mesma graça, como ele, de seguirmos o Senhor, de fazermos a sua vontade. Então, eu quero desejar um belo início de semana, uma bela terça-feira neste dia e que Deus os abençoe.